Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, a psicóloga responsável pelo projeto IFIS, que é o bem-estar de sua comunidade. E eu tô aqui para conversar hoje com vocês sobre um tema bastante delicado, que é o suicídio. Agora em setembro a gente tem o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O mês é conhecido como Setembro Amarelo, a partir de uma campanha promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, e amplamente adotado no nosso país como uma estratégia mesmo de prevenção ao suicídio e às tentativas. Esse é um tema bastante delicado e muitas vezes a gente tem uma impressão errônea de que ele deve ser evitado, de que a gente não deve falar sobre isso. Isso é um mito. Na verdade, a gente deve sim falar e tratar a respeito disso como uma forma de prevenção. Não falar de formas das pessoas se matarem de forma alguma, isso é isso que leva, que pode servir de gatilho, mas sim como estratégia de prevenir, sinais de alerta, tá? E por que esse é um tema tão importante? Em 2003, 900 mil pessoas no mundo se mataram, sendo que 79% desses casos se concentraram em países de renda baixa ou média. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde de 2019. Infelizmente, o Brasil ele se enquadra nessa categoria, Então, a gente tem aqui um número muito elevado de tentativas e de suicídios bem-sucedidos, se a gente pode chamar assim. Então, quais são os dados? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, sendo que a cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. Então, assim, esse vídeo está aqui com 1 minuto e meio, imaginem quantas pessoas a gente tem aqui, que pelo menos 3 pessoas já tentaram se matar nesse período. Então, para vocês entenderem um pouco mais da dimensão desse problema, ele é a terceira maior causa de morte entre jovens com idade de 15 a 35 anos, sendo que o suicídio ele tem um impacto em pelo menos outras 6 pessoas vinculadas a essa pessoa que comete, sendo impacto psicológico, social e financeiro de uma família na qual ele acontece imensurável. Então, vocês vão perguntar agora quais são os fatores de risco, de que forma eu posso ajudar. A gente tem alguns fatores que atuam como agravantes, que são os fatores que chamam a atenção, que é a presença de transtornos mentais, algumas condições sociodemográficas, fatores psicológicos e condições clínicas incapacitantes. Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma com vocês. Os transtornos mentais mais associados ao suicídio são os transtornos de humor, por exemplo, a depressão, transtornos mentais com comportamentos decorrentes de uso e abuso de substância, drogas, álcool e outras mais, Transtornos de personalidade, principalmente as pessoas com transtorno borderline, além de esquizofrenia, transtorno de ansiedade e pessoas que apresentam uma associação entre os dois. Por exemplo, uma pessoa que está deprimida e é alcoólatra ou faz uso abusivo de álcool ou de outras substâncias. O porquê disso? Porque nessa situação a gente tem um aumento da impulsividade que pode resultar em consequências que ela não teria coragem de fazer se ela estivesse num estado normal. Entre os dados demográficos, o suicídio ele é mais cometido por homens, na faixa etária de 15 a 35 anos e acima de 75, pessoas que vivem sozinhas, que são solteiras ou separadas, imigrantes, então pessoas que estão fora da sua região natal. Entre os aspectos psicológicos, a gente tem a ocorrência de perdas recentes, perdas de figuras parentais, dinâmica familiar conturbada, datas como aniversário, Natal e períodos assim que trazem uma carga emocional maior também são fatores de risco. Entre as condições clínicas incapacitantes, a gente tem a presença de dores crônicas, de lesões desfigurantes, doenças orgânicas incapacitantes, por exemplo, HIV, doenças que vão degenerar a presença de câncer e outros adoecimentos que podem resultar na tentativa de pôr fim a esse sofrimento. Bom, nesse ano de 2020, infelizmente, a gente ainda está passando pela situação da pandemia, o que traz consigo um aumento da presença dos transtornos psiquiátricos. Por exemplo, isso foi capa, até deixei aqui separado para vocês verem, da revista FAPESP desse mês, chamando a atenção sobre isso, do aumento do adoecimento emocional, dos impactos psicológicos da pandemia, a questão do isolamento, que muitas vezes é confundido, isolamento com distanciamento social. A gente pode estar distante, mas a gente não precisa estar isolado, tá? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado.
Eu vou falar um pouco agora das condições que são, né, motivos para a gente estar bem atento. Aquela história de que quem quer se matar não fala, isso é uma furada, tá? Na verdade, as pessoas elas sinalizam que elas não estão bem, mas muitas vezes a gente não escuta da forma certa. Então, fiquem atentos se alguém próximo a você ou você mesmo tem dito essas frases com frequência. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, minha vida não vale nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, os outros vão ser mais felizes sem mim. Frases nessa direção são indicativos de que essa pessoa pode estar em via de tentar alguma coisa. Se já tiver tentado, há um risco ainda maior, então precisa ficar atento. Caso você esteja vivendo nessa condição ou conheça alguém que esteja, procure ajuda imediatamente. Tem o CVV que você pode ligar, é 24 horas, o telefone é 188, isso, 188. Lá você vai ser atendido, vai ter alguém para te escutar e também para indicar onde você encontra ajuda de imediato na sua região. Uma outra forma é procurar assistência médica o quanto antes, tá? Se tiver na iminência de fazer alguma coisa. Caso perceba que dá para aguentar, que pode marcar, marque um horário, se você é do IFISC, marque um horário comigo, pelo e-mail barbarakmpsico@gmail.com. KM é do meu sobrenome, que é Coustock Monteiro, então barbarakmpsico@gmail.com. Se for urgente, põe urgente no título do e-mail. Os atendimentos estão sendo feitos durante a pandemia remotamente. Então é só mandar um e-mail ou agenda um horário e a gente vai conversar. Se eu perceber um risco grave, eu vou acionar o que for preciso, então te ajudar a contactar a rede de apoio que for necessária. Mas lembre-se, você não está sozinho e a gente está aqui para te ajudar. Tudo bem?